Prosseguindo agora com a leitura do segundo texto sobre a crise econômica de 1929. É o contexto de surgimento da teoria das relações humanas, teoria geral da administração. É a nossa conversa. Texto publicado por Monitor Mercantil. Publicado em 13 de abril de 2005. Título: A Grande Depressão da década de 1930. Coluna Opinião. A Grande Depressão da década de 1930 ilustra claramente a posição economicamente dominante dos Estados Unidos e reforça a opinião de que as condições econômicas nesse país contribuem poderosamente para determinar o nível de atividade econômica no resto do mundo. Não há dúvidas de que as grandes forças que transformaram a prosperidade e o otimismo de 1929 no desemprego e pessimismo de 1932 tiveram sua origem nos Estados Unidos da América, e que a atividade e a procura declinantes nesse país difundiram-se em todas as direções, até abranger a maior parte do globo. Na década de 1920, os Estados Unidos já eram a grande potência econômica global. O principal sustentáculo das condições geralmente prósperas na maior parte do mundo tinha sido um elevado nível de renda, de emprego e de produção nos Estados Unidos, datando de 1922. O principal sustentáculo das condições geralmente prósperas na maior parte do mundo tinha sido um elevado nível de renda, de emprego e de produção nos Estados Unidos da América, datando de 1922. Os Estados Unidos cresciam a taxas altas, taxas mínimas de desemprego. Esse boom econômico puxava várias economias mundo afora. Por trás desse grande e acelerado crescimento, e tornando possível este período de 8 anos de prosperidade, se encontrava uma explosão de investimentos de proporções recordes, investimentos e aplicações financeiras. O investimento, fator dinâmico em qualquer economia moderna, sofisticada e complexa, atingiu alturas jamais alcançadas anteriormente. Além deste amplo e contínuo investimento, induzido principalmente pelo rápido crescimento das indústrias relacionadas à indústria automobilística e ao uso da energia elétrica, o país desfrutou de seu maior surto de construções de infraestruturas pesadas da sua história. O que teria provocado o fim desta era de prosperidade e de bons tempos? Não deve restar dúvidas quanto aos principais fatores responsáveis pelo desencadeamento da depressão econômica, muito embora qualquer explicação breve seja fadada a importar uma séria simplificação. Simplesmente os principais campos de investimento, cuja atividade acionara a atividade de toda a economia. Os principais campos de investimento tinham se tornado saturados. A capacidade da indústria automobilística produzir carros por volta de 1929 excedia de muito sua capacidade de vendê-los.
muitos outros produtores de bens duráveis enfrentavam situação semelhante e encontravam sérias resistências às vendas no início de 1929. Os estoques dos bens industriais estavam gigantescos, muita mercadoria encalhada, poucos compradores. O volume de transações de compra e venda na economia estava perdendo força. Os investimentos em instalações e equipamentos adicionais para produzir uma quantidade maior destes bens não eram necessários e eram improváveis que fossem necessários, até que a procura atingisse a capacidade existente. O declínio da atividade econômica foi rápido e fulminante, especialmente depois do abalo de confiança provocado pelo colapso da Bolsa de Valores norte-americana. Em termos reais, o produto bruto nacional encolheu de 1/3. A preços correntes em cerca da metade. Imaginem hoje o produto nacional bruto da economia norte-americana encolhendo à metade. Loucura, né? Pois é. Ambiente de caos. Quebra da Bolsa de Nova York. Vários e muitos aplicadores financeiros com papéis podres na mão, querendo vender seus papéis e seus títulos, mas ninguém querendo comprá-los. Os preços dos ativos financeiros derretendo, deflação nos ativos financeiros, deflação no preço dos ativos financeiros e também na economia real do setor produtivo. Estoques gigantescos de mercadorias e ninguém querendo comprar. Deflação. Depressão fulminante. Em termos reais, o produto bruto nacional encolheu de 1/3. A preços correntes em cerca da metade. O colapso da vasta economia americana se refletiu rápida e violentamente sobre o colapso de outros países. Na medida em que a renda daqueles países caía, o mesmo acontecia com a sua despesa em importações. Em termos de poder de compra orientado para países estrangeiros, a despesa americana em importações caiu de 4,4 bilhões de dólares em 1929 para 1,3 bilhão de dólares em 1932. Encolhimento do comércio internacional. Isto resultou em atividade reduzida nas indústrias de exportação dos parceiros dos norte-americanos e através do bem conhecido mecanismo do multiplicador econômico monetário, num declínio de suas rendas e níveis de emprego econômico. O investimento industrial tem uma potência gigantesca porque a indústria tem capilaridade em diversos setores da economia, em praticamente todos. Isso quer dizer que o investimento industrial tem efeito multiplicador sobre toda a economia gigantescamente positivo. E o que está acontecendo aqui na crise, a partir da crise de 29, é o efeito contrário. Dado o acelerado efeito multiplicador também nos desinvestimentos
e nas desaplicações financeiras. Desinvestimentos e desaplicações financeiras. O que é ainda mais importante, os empréstimos de longo prazo efetuados pelos Estados Unidos em relação ao resto do mundo não só cessaram inteiramente, mas se transformaram numa importação de capital, principalmente pela via da repatriação de fundos norte-americanos no exterior. Aquele crédito norte-americano bonito que financiava a construção de infraestruturas pesadas em diversos países mundo afora, acabou. Vocês têm noção do que é isso? São planos de investimentos de longo prazo de países ruindo rapidamente. É a crise norte-americana contaminando todo o globo. O que é ainda mais importante é o seguinte: a irradiação da crise pelo cessamento das linhas de créditos norte-americanas para o mundo. Os empréstimos de longo prazo efetuados pelos Estados Unidos em relação ao resto do mundo não só cessaram inteiramente, mas se transformaram numa importação de capital. Em vários países mundo afora, houve fuga de capitais para a economia norte-americana, principalmente pela via da repatriação de fundos norte-americanos no exterior. Texto do professor de economia Ricardo Bergamini. A Grande Depressão da década de 1930. Monitor mercantil. Coisa boa. Texto muito legal, que se entrelaça ao primeiro texto que lemos, os Estados Unidos antes da crise de 1929, o boom econômico. É nesse contexto que surge a teoria das relações humanas. As linhas de pesquisas de Hawthorne se desenvolve a partir de 1927 e vai até 1932. Essas linhas de pesquisas atravessam períodos de mudanças econômicas globais. Precisamos compreender sobre isso. Coisa boa. Deus nos abençoe. Amém.